Você já entrou em um lugar que parecia vivo? Há uma vila nas montanhas do Japão onde ninguém ousa chegar perto de uma casa antiga, porque dizem que ela respira. Alguns afirmam ouvir o som da madeira inspirando e expirando, outros dizem que a casa está apenas esperando que alguém entre para nunca mais sair. Hoje, você vai conhecer a história de Naoko, uma mulher em busca de um recomeço. Depois de um divórcio doloroso e da perda do emprego, ela decidiu se afastar da cidade e viver sozinha, no interior de Yamanashi. Uma corretora local ofereceu uma casa por um preço inacreditavelmente baixo e Naoko aceitou, acreditando que o isolamento seria o remédio que precisava. Mas às vezes, o isolamento é a decisão mais perigosa que existe. A vila era pequena, cercada por florestas que pareciam sempre cobertas de névoa. As casas de madeira escura, com telhados arqueados, lembravam tempos antigos, e no topo de uma pequena colina, estava a casa Takahashi, abandonada há mais de 30 anos. Quando Naoko chegou, o cheiro de mofo e terra úmida tomou conta de seus pulmões. O tatame estava gasto, as portas de papel rasgadas e o vento atravessava as frestas com um som ritmado, quase respirando. Ela achou curioso, até poético. Na primeira noite, enquanto organizava suas coisas, ouviu o som novamente. Parecia o som de inspiração e expiração. O estalar do chão, mais ritmado, quase sincronizado com a própria respiração dela. Naoko riu, tentando afastar o desconforto. Disse a si mesma que era o vento, apenas o vento. Mas quando foi dormir percebeu algo, o som parava toda vez que ela prendia o ar. E voltava assim que ela respirava de novo. Nos dias seguintes, ela tentou ignorar. Mas pequenas coisas começaram a mudar. Copos trocavam de lugar, a porta do banheiro amanhecia aberta, e nas paredes surgiam fissuras finas que lembravam palavras em kanji antigo. Ela não entendia o significado, mas as linhas pareciam formar algo como o corpo, viver, lembrar. Naoko começou a gravar áudios no celular, acreditando que talvez estivesse imaginando tudo. Mas nas gravações, além do som do vento, havia outro ruído. Um sussurro quase imperceptível, como uma voz tentando acompanhar sua respiração. Numa tarde, ela foi ao pequeno mercado da vila. A dona do local, uma senhora de cabelos brancos, ficou pálida ao saber onde ela estava morando. Você está na casa do Takahashi? Perguntou, em voz baixa. Sim. Por quê? A mulher se inclinou e respondeu. Dizem que a casa foi construída sobre o corpo de todas as famílias que ali moraram, a casa parece que está viva, dizem até que a casa possa ser algum tipo de yokai, e que não há madeira ali, só ossos, tudo que você vê é apenas uma ilusão, você deve sair o mais rápido dali antes que seja tarde demais. Naoko riu achando que era superstição rural, ela não acreditaria em uma história tão absurda, ela nunca tinha passado por uma experiência sobrenatural, por isso acreditar naquilo que a senhora estava dizendo era quase impossível para ela, não que ela pensasse que a senhora fosse mentirosa, ela apenas não conseguia acreditar. Mas, ao voltar, encontrou o chão do corredor úmido, como se a casa estivesse suando. Ela passou um pano e percebeu que o líquido tinha um leve tom avermelhado. Ela achou muito estranho tudo aquilo que estava acontecendo, o que ela queria era apenas um pouco de paz, mas tudo que conseguiu foi mais problemas. Ela pensou em chamar algum amigo ou alguma pessoa de confiança para que ficasse com ela alguns dias que ela se acostumasse ou até que aquelas coisas estranhas parassem, porém ela pensou melhor e decidiu não chamar ninguém. Naoko se convenceu que tudo aquilo era apenas coisa da sua cabeça e que tudo ficaria bem. Naquela noite, acordou com a sensação de estar sendo observada. A janela de papel de arroz estava rasgada, e atrás dela sombras se moviam como se alguém caminhasse do outro lado. Ela ficou imóvel observando, imaginou que alguém havia invadido a sua casa para roubar algo, mas ela pensou que no Japão esse tipo de coisa quase não acontece, e então ficou paralisada pois se lembrou da conversa com a senhora que encontrou na rua, talvez a lenda sobre aquela casa realmente fosse verdade. E, entre um momento e outro, uma voz baixa, rouca, sussurrou no seu ouvido dizendo: Você fará parte de mim. Naoko se assustou e deu um grito muito alto, pois o sussurro foi muito nítido em seu ouvido, não parecia coisa de sua cabeça, então ela decidiu ir embora na manhã seguinte.
Sem quase conseguir dormir, ela pegou no sono quando já estava quase amanhecendo e quando começou a empacotar suas coisas, percebeu que a porta de entrada estava diferente, os batentes haviam inchado, como se a madeira tivesse crescido durante a noite. Ela puxou, empurrou, mas nada aconteceu. Parecia que a casa não queria que ela saísse de lá, a casa parecia estar prendendo ela. Naoko começou a se desesperar com aquela situação e notou que o barulho de respiração da casa começou novamente, porém desta vez, estava bem mais alta. As paredes vibravam. Os tatames se erguiam em pequenas ondas. Era como se toda a estrutura tivesse pulmões. Ela correu para o andar de cima, tentando achar uma saída. No corredor, viu algo gravado na parede, um conjunto de mãos impressas, centenas delas, como se tivessem sido deixadas de dentro da madeira. Entre as marcas, um rosto quase humano, deformado, surgindo sob a camada escura. Os olhos, vazios. A boca, aberta. E quando ela se aproximou, a boca se moveu. Fique comigo. O som tomou conta da casa. Naoko gritou, mas o grito foi engolido, abafado pelo som da madeira que agora respirava no mesmo ritmo que ela. O chão cedeu. Ela caiu no porão. Lá embaixo, o ar era espesso, quente, com cheiro de sangue antigo e fumaça. As paredes estavam cobertas por camadas de papel de arroz manchado, cada uma escrita com o mesmo kanji repetido. Viver. 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 E então ela viu, as paredes do porão eram formadas por corpos, cobertos e preservados sob o tatame costurados à estrutura da casa. Mas o mais aterrador era que alguns ainda se moviam, como se respirassem. Naoko tentou correr, mas as tábuas se fecharam ao redor dela, apertando seu corpo. O som da respiração aumentou, cada vez mais forte, até que ela não sabia mais se o ar que entrava em seus pulmões era dela ou da casa. E então, silêncio. Dias depois, moradores da vila perceberam algo estranho. A casa parecia diferente. As janelas estavam seladas, e uma nova fissura havia surgido na fachada, com o formato perfeito de uma mão tentando sair. Alguns dizem que à noite, é possível ouvir dois sons, um leve, e outro mais profunda. Outros afirmam ver uma sombra feminina parada atrás da janela, imóvel, observando a estrada. A casa Takahashi continua lá. E se você passar por Yamanashi, talvez a ouça respirar, mas não pare. Porque se ela perceber que você também está respirando, ela pode querer que você se junte a ela. Se você chegou até aqui, preste atenção e agora ouça, há algo respirando com você? Se gostou da história, inscreva-se e ative o sininho para mais relatos sombrios como este. E lembre-se, algumas casas não abrigam pessoas, elas as colecionam.